Futebol Urgente no ar, Gil Luiz Mendes aqui, dando a palavra aqui, junto com o Fernando Toro. Bem. Chegamos na segunda edição, hein? Vamos, né? Segundinha já, né? Depois da primeira vem a segunda. Tá bom, Toro? Tá bom, graças a Deus. Estamos indo, né? Tocando o barco no meio dessa loucura toda, né? Vamos que Cara, vamos. hoje teve, não sei se você, acho que você não viu, porque, né? Teve City e Real Madrid, o Real Madrid jogando de laranja. Não, com certeza eu não vi, passou. não, com certeza eu não vi. Mas não. teve um baita golaço que o cara faz um gol de voleio. Sabe, Sei. na vala, quando a gente vai dar um voleio, pega errado, a bola vai no ângulo. Sei. Se é golaço, a bola bate na canela. Eu não vai vi ali. o lance, mas você tá narrando que É. pegou errado e foi no ângulo. Na Vada, isso é golaço. É. Na Champions League, se os caras vão chamar de golaço. O que eles vão fazer a gente já sabe, eles vão enaltecer de qualquer jeito. Então, agora, o lance eu não vi, né? Precisava ver, né? Esse lance eu não vi aí, mas... Você ia adorar o Real Madrid de laranja, tudo de laranja. Então. Nós já falamos no primeiro programa, né? No primeiro programa a gente já falou sobre isso, né? Exatamente. Os uniformes, os patrocínios e tal, né? Inclusive, em algum momento a gente vai falar sobre camisas também hoje. Pelo que a gente vai ter que querer falar hoje. Sim. Vamos começar já pelo Magrão, pelo Sócrates? Eu queria que você sempre tenha o seu discurso inicial. O discurso. O boa noite. Não, o discurso mais ou menos, no primeiro programa eu dei fiz uma salada aí e tal, né? Dei uma temperada aí, mas é mais ou menos isso, né? Nós estamos num mundo controlado pela mídia, né, cara? Um mundo esquisito, né? Muito se fala aí da esquerda, né? A esquerda brasileira atual está perdida, ou se ela sempre, de repente ela sempre foi perdida, né? A gente está num momento do mundo que a gente chegou que a China é a favor do livre mercado e os Estados Unidos é protecionista. Isso então, tá uma... É o portal que eu falei semana passada dos mais 2012, né? O Nostradamus em 2000, quer dizer, é tudo uma sequência mesmo de um mundo, uma ruptura que o mundo está vivendo, né? O mundo está vivendo uma ruptura muito grande, né? Que nem o Bruno Formiga lá falou, que a cada 10 anos o cara lembra de 10 anos atrás com saudade. Não, mas o que está acontecendo aí é sem precedentes na humanidade, né? Algumas coisas que estão acontecendo e tal. E a esquerda está perdida por conta disso, porque a mídia que é o grande mal e a esquerda parou de estar de olho atento na mídia, né? Você vê uns discursos do Brizola, né? Como ele pegava no pé da mídia, ele falava como que uma família que tem uma concessão de uma televisão pode agir com tanta irresponsabilidade e tal. Então é muito louco, né, o que nós estamos vivendo. E o mundo está midiático, né? Nós falamos semana passada das câmeras, né? Tá todo mundo, como é que é? Simpático com as câmeras, assim, todo mundo tá adaptável. Adaptado. Ninguém né? mais é tímido, né? Acabou a timidez no mundo. Acabou a timidez, então, porque a câmera está dominando, né? Esse mundo surreal, né? Então esse mundo está cada vez mais surreal mesmo, é uma inversão muito grande, né? Uma inversão muito grande de tudo, né? Uma inversão muito grande de muita coisa, não de tudo, né? O tudo, aliás... Estamos inclusos no tudo, inclusive. O tudo sempre é uma palavra, você generaliza e você corre o risco de cometer um erro. Às vezes, né? Porque tem generalização que às vezes funciona. Né? Então, então é isso, mas vamos chegando aos poucos, né? Vamos ver uma declaração aí que muito nos agradará, né? Vamos começar aqui pelo Dr. Sócrates. Pelo doutor. Deixa eu só achar aqui É muito raro eu assistir um jogo que eu goste. Muito difícil. Porque, na verdade, não é futebol, né? Quer dizer, futebol é a concepção que eu tenho, que eu fui criado. Porque hoje depende muito mais do aspecto físico do que da técnica. Isso tem vários motivos. O principal, na minha concepção, é que o futebol não evoluiu tanto quanto a evolução física dos atletas. Ele devia ter se adaptado melhor. Vou dar um exemplo, voleibol. Voleibol, na década de 60, os jogadores tinham 1,70m, 1,80m no máximo, talvez. A rede daquela época, hoje, bateria na cintura dos caras. Se você não levar a rede, não tem mais jogo. Acabou o jogo. E o futebol não fez isso. Ele não mudou a sua concepção. Não é concepção teórica, mas adaptar. Pô. Hoje o cara corre 3 vezes mais que corria em 70. Você já defendeu até 9 jogadores em campo? Que eu lembro. Seria a minha tese de mestrado, se eu conseguir fazer um dia. mas é exatamente para compensar isso. Quer dizer, os caras correm muito mais, tem menos espaço. Tendo menos espaço, tem mais contato físico. O jogo fica muito mais feio.
Doutor Sócrates brasileiro. Isso. Comentários, né? Tem alguns pontos desse vídeo. Então, alguns pontos, né? Vamos lá. Vai lá. Primeiro eu vou encher meu ego agora, que é uma coisa perigosa. Não, agora eu vou cometer o pecado, então vou até baixar a cabeça. Mas assim, tem o homem tá ali olhando ali. Não, eu vou até, então por isso que eu vou baixar a cabeça. Alguns vídeos como esse, eles vêm abraçar a minha vida, a minha luta, né? Porque eu vi esse vídeo acho que há 1 ano e meio, 2 anos Isso atrás. Isso, né? Da época do cartão verde Isso, ainda. A gente vê pelo Vitor Birner. E essa frase que ele fala, quem me conhece sabe que eu falei esses anos todos, em 2001, 2002, já em 2001, né? Eu parei de ver Campeonato Europeu em 2002, né? Foi a última temporada que eu vi, foi em 2001, 2002, né? E parei por alguns motivos, assim, né? Já tinha muito brasileiro indo para a Europa, estava ficando muito fácil, dava para ver que alguns brasileiros já estavam indo muito fácil para a Europa. Já tinha muito estrangeiro em time europeu, né? Acho que o Arsenal e o Chelsea foram os 2 primeiros que entraram sem nenhum inglês, né? Com 11 jogadores estrangeiros e tal. E a própria criação que a gente discutiu semana passada da tal da Champions, né? Que para mim Champion é aquele que vai no Strogonoff, né? Eu desconsidero essas Champions, né? Que quando era só os campeões era um bom campeonato europeu, né? Mata-mata, tal. Europe Cup. Então quando entrou aquele negócio de segundo, terceiro, eu já estava desistindo de ver mesmo. Então, quer dizer, eu em 2002 já estava detectando já esse declínio, eu acho que bem antes eu já detectei, né? Em 96 quando eu acordei e tal. O Romário em 2004 foi artilheiro e quando foi perguntado, você foi artilheiro com 40 anos, ele falou, tá mó baba jogar hoje em dia. Quer dizer, não é uma frase pequena não, aquela do Romário em 2004 já falar que já tava mó baba, entendeu? Então esse vídeo do doutor, eu não sei de que ano ele é, mas vamos chutar que é de 2007, 2008, por aí. Por aí. Né? Por 2009 aí. No Cartão Verde e tal, e o doutor já não via futebol. Nisso ele ganhou de mim. Eu parei de ver futebol definitivamente em 2011, acho que eu já falei isso no programa passado aí. Faço questão até de deixar esse marco, assim, para que as pessoas entendam mesmo, né? Algumas coisas. A gente vai aos pouquinhos falando detalhes da nossa vida para dar uma... Que é muita história também, né? Mas é isso, esse vídeo ele vem abraçar esse meu pensamento. Agora, também tem outras coisas. Ele fala com esse carinho de a ideia de 9 jogadores, ele ainda quer salvar o futebol. Eu já estou em outra pegada, eu já estou no que se lasque, eu já não ligo mais. Já acabou, fecha a conta. Eu tenho um carinho grande, por exemplo, pelo Liverpool na Europa, desde 89, acho que eu fui o primeiro brasileiro que torci pro Liverpool. Mas aí anos atrás eu soube que ele voltou a ganhar campeonato inglês e eu recebi já a notícia com uma frieza, assim, falei, beleza, tal. Realmente não me importo mais com o futebol, né? Mas assim, eu vejo que, por exemplo, o doutor nesse vídeo aí, ele não considera, por exemplo, a falta do recuo pro goleiro, né? Esse é um dos motivos para esse jogo ter ficado caótico, né? O recuo pro goleiro era aquele porto seguro, né, no jogo, você recuava pro goleiro, você até obrigava, o centroavante tinha muito mais obrigação de fazer a jogada certa, porque se ele escorregasse na bola, era só o zagueiro dar para trás pro goleiro. Hoje em dia ele pode escorregar na frente do zagueiro, que se o goleiro rolar para cima do goleiro, ele sai correndo em cima do goleiro. Você sabe porque o jogo não para ali, o goleiro não pode pegar com a mão, né? Sabe qual é a justificativa para acabar com o recuo com a mão, né? É o tempo da TV. Isso, eu lembro porque muito a bem. TV perdia muito tempo Sim. com o goleiro lá parado, eles, obviamente, eles da TV, eles nunca conectam a eles mesmos. É uma cobra que nunca morde o próprio rabo. Esse é o mistério da cobra, da serpente do mal aí, que é a mídia, né? Eles nunca mordem, eles tinham que morder o próprio rabo em todas as matérias. Eu tenho raiva até de ver matéria em telejornal, quando eles mostram assim, a enchente, aí vai lá entrevistar o povo, e o povo ainda fala, ainda bem que vocês estão aqui, pô. Mal sabe o povo o quanto que essas televisões, os donos dela defenderam o meio de vida que criou aquele monte de situação paupérrima e tal. Então é uma loucura, né? Eles nunca mordem o próprio rabo. Eles não falavam muito do tempo na TV, eles falavam o tempo de jogo mesmo, eles usaram essa desculpa de tempo de jogo. Não, o jogo tá ficando e tal. Mais lento, né? E era normal naquela virada dos anos 80 e 90 falar que o futebol já estava em declínio, né? Isso já não era a primeira onda. Sim. Ali quando parou Pelé, Rivelino, Ademir da Guia, já foi a primeira onda. Tem uma placar de 78, 79 com a foto do Falcão, do Sócrates, e olha aí os novos pernas de pau da seleção brasileira, e tinha uma crítica para cada um deles. Sócrates, não corre nada na hora que tem que correr. E assim, então já vem crítica, já vem o declínio do futebol aos poucos, né? Então, assim, eles quando inventaram essa regra aí, o futebol até já estava num certo declínio, mas mesmo esse certo declínio ainda não era superior à evolução, porque são ondas juntas que caminham, né? Um pouco de recuo de alguma coisa sendo feita errada, mas o que está sendo feito certo é muito maior e ainda está empurrando o futebol para frente, né? Então, mas é isso, é um bom vídeo. Esses vídeos estão aí, nós vimos do Renato Gaúcho, agora do Sócrates.
cada vez mais nós vemos vídeos aí. Esse do Sócrates é mais interessante ainda porque é mais antigo ainda, né? Sim. Não sei se é de 2008, por aí, né? Não, mas deve ter por aí, isso com mais de um... É isso, cara, é 15 isso anos aí. fácil É isso isso aí, daí. é isso aí. Tem gente já faz tempo já descontente com o futebol, né? Faz tempo. Nós estamos sozinhos. Você falou do Liverpool, acho que a gente também pode falar do jogo que a gente separou aqui, Sim. que foi um 0-2, o Liverpool contra o Arsenal, o jogo de 89. Fala um pouquinho desse jogo aí pra gente, Toro. Não, esse jogo é o seguinte, a história dele é o seguinte, eu acho... Já vou soltando aqui, tá? Sim. E a gente vai falando em cima dele. Na Inglaterra, só 100 anos antes tinha acontecido a mesma situação dos dois times que com chance de título chegar na última rodada jogando um contra o outro, né, em turno e retorno. Né? E aconteceu de novo em 89, né? O Arsenal tinha que ganhar de 2 gols de diferença na casa do Liverpool. O Liverpool é a maior dinastia da história do futebol, né? Você pega de 64 a 90, eles foram os donos praticamente. Tinha o Leeds ali, o Manchester no começo e tal. Os times do Brian Clough ali, o Derby, o Nottingham Forest e tal, mas o Liverpool dominou, né? Era uma máquina, né? E é um jogo emocionante. É outro que eu deixo aí de recomendação pro famoso domingo, quando começar o jogo na televisão, já falei, pessoal, põe no YouTube e assistam esse aí, Liverpool e Arsenal em 89. Só que já faço um porém já. Eles chamam hoje de pixel, né? Sempre tem uma palavra em inglês, né? Mas é a resolução da imagem, né? Ela não está 100%, isso não é muito legal. Esse vídeo que nós estamos vendo está com uma imagem legal, já está com uma resolução melhor. Enfim, isso... Eu sei disso por quê? Porque o Gabri e o Sema, os irmãos lá, os irmãos Brito do Autônomo, eles me presentearam em 2011 com esse DVD, né? E a história desse jogo eu fui conhecendo aos poucos, né? Eu tinha 20 e poucos anos quando eu conheci essa história e tal, através de um DVD lá que falava algumas histórias do futebol europeu e tal. E, aquilo já mexeu com a minha cabeça. Falei, nossa, que jogo deve ter sido esse, né? E mal sabia que um dia o Sema e o Brito e o Gabriel iam entrar em casa lá. Falaram, nós vamos assistir hoje esse jogo aqui. E foi uma experiência muito forte. Eu fiz todo mundo da minha família, meus amigos, todo mundo assistindo. Eu combinei com todo mundo. Falei pro meu irmão, Thiago, você tem que vir ver um jogo aqui. Da torcida do Juventus foram uns 4, 5 lá, um de cada vez. Falava, Marlito, vem, depois vem outro. Catequizando. É pra ver de 2, porque senão fica uma zona. Se vem 5, já fica uma zona, ninguém assiste nada. Então foi isso. Esse jogo é um jogo assim, ele não para, né, esse jogo, né? Hoje de tarde eu tava revendo ele, né? Acho que até por prazer, até por obrigação, para estar com ele mais vivo na cabeça e tal. E minha mãe chegou e ela ficou uns 2, 3 minutos vendo comigo o jogo. E uma hora ela falou, nossa, mas não para o jogo, né? Então, mamães e papais do Brasil e do mundo. Esse futebol não parava, né? Esse papo aí hoje ele tá mais rápido, não tem menos espaço hoje. Tem menos espaço, mas por isso também que não se faz nada também. Aí é mais... Não tem jogo, né? Não tem jogo, ou Tostines é mais fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque não interessa. Não tem espaço, por isso que não tem jogo, mas vocês acabaram com o espaço, né? O recuo pro goleiro começou. Mas não é só isso, é o tratamento do futebol como um todo, né? O futebol foi se maltratando, né? Eu falei. Em 96, se eles escolhessem o Giovani como grande jogador do Barcelona, não precisava nem escolher como o melhor jogador do mundo, não. O mundo ia dar continuidade para os 10, né? Eles cortaram o 10. Eles já tinham cortado o 10 em 94 com o Raí, né? A saída do Raí do time já é esquisita, né? Ele não estava jogando realmente muito bem, mas o Raí era um cara de chegada, né? Tanto que olha lá que belo lance, já começou bem o jogo. Tanto que na semifinal com a Suécia, ele entra, e depois que ele entra, que sai o gol do Brasil, não estou defendendo que foi porque o Raí entrou, que saiu o gol do Brasil, quer dizer, ainda estava com o Raí em campo, né? O Raí era um cara de chegada, né? Quem sabe na final ele teria feito um gol, né? Que foi uma vergonha daquela Copa, né? Por isso que aquela Copa é do sinal amarelo, né? Ela já estava piscando amarelo. Eu lembro com o meu irmão, antes do pênalti começar, eu falei, mano, não teve gol na final da Copa. Foi uma vergonha, Nem entendeu? com prorrogação. Nem com prorrogação, mas não, olha lá o gol. Aí o Arsenal abre o placar, né? Esse vídeo tá praticamente só os 2, 3 lances primordiais, né? Não é nem os melhores momentos, não. Né? Os caras... Não, acho que daqui já tá com o quê? Uns... Tá mais ou menos na metade. É um bom vídeo para quem não conhece a história. Olha aí, a torcida do Arsenal. Invadiu o campo. Uma coisa linda que eu tenho que dizer desse jogo aí é... Você vê o jogo analisar o jogo pelo Arsenal é monstruoso. Né? A tarefa do Arsenal, o Arsenal não ganhava há 15 anos em Anfield Road, tinha perdido os últimos 7 visitas em Anfield Road. O primeiro não tinha turno VAR, mas o juiz foi consultar o Bandeira. Foi consultar o Bandeira. O primeiro turno foi do Arsenal e o Arsenal desacelerou e depois o Liverpool veio comendo o campeonato.
Então, assim, foi contra tudo e contra todos o Arsenal. Segurar primeiro, não tomar gol do Liverpool nesse jogo, né? E conseguir fazer os 2 gols para ser campeão, né? Isso aí é... Então, assim, é um jogo, falando da minha mãe falou que é rápido o jogo. Esse é o típico jogo que, com todo respeito, Gil, e para todo mundo que vai me ouvir aí, pode dar risada e tal, mas do que eu vi em Copas do Mundo, do Messi, do Cristiano Ronaldo, eles não aguentariam jogar um jogo desse aí, cara. Não aguentariam. Desculpa falar, Gil. Não aguentariam. Não aguentariam mesmo. Jogando o que eles jogaram. Quem sabe, no meio desse campo aí, eles teriam que demonstrar mais coisa. Porque aquilo que eu falei semana passada, eu tenho até dó desses ídolos modernos, né? Todos eles são os moleques humildes, de origem humilde, né? Mas eles foram levantados de uma maneira que quando a realidade bate, quando a água bate no cocote, entendeu? Fica feio a coisa, viu? Cara, eu ando que eu chamar desse jogo. Sim. Essa camisa que o Arsenal tá usando, sim, que é a número 12, amarela, que é uma camisa tradicional, das poucas camisas de número 2, cara, chamada camisa de visitante, né? Que não tem mais isso. Amarela do Arsenal, né? Durante muito tempo você sabia qual era a segunda do Arsenal, você sabia qual era a segunda da Juventus e tal. É isso. Bom assunto, Gil. O Liverpool tradicionalmente sempre foi branco, né? A camisa branca do Liverpool, uniforme 2, né? E depois eles começaram a inventar amarela nos anos 80, chegou a ser verde nos anos 90, quer dizer, uma doideira, né? Assim como você sabia que a da Alemanha Ocidental era verde, a segunda. Claro, hoje em dia, os caras ganharam a Copa com a coisa do Flamengo. Hoje em dia, isso... Por isso que eu tô macaco velho já nessa luta, viu, Gil? Faz tempo, né? Foi o quê? Foi em 2010, acho que na Copa da África, foi a primeira, já que já não era verde, a da Alemanha, verde, ou foi em 2014. Ou foi 10 ou 14, que foi o 7-1, a famosa camisa do 7-1. Depois um dia nós vamos fazer um programa especial sobre o 7-1. Também vale. Vale, para botar no devido lugar. Eu estava lá, eu estava no Não Mineirão. brinca? Eu estava no Mineirão. Olha aí. Não, eu tenho bons bastidores. Você estava lá, meu querido? Que coisa incrível. Olha lá que beleza. Eu estava lá na zona mista, Você inclusive. estava lá. Depois eu vi os caras, né? Impressionante. Só queria mostrar a camisa desse jogo também aqui, ó. Isso, o Gil trouxe pra nós aí, ó. Camisa do Liverpool, 89. Já com marquinha d'água, patrocínio. Mas o futebol era mágico, né? Olha lá o gol do Arsenal, aos 47, o gol do título, né? É uma noite para a história do futebol, né? Eu acho que nenhum campeonato, nem italiano, nem espanhol, isso nunca mais aconteceu de novo, né? A torcida, cara, tá louco. A torcida do Arsenal. Então, esse jogo é legal. Você analisar sobre o ponto de vista do Arsenal, você vê como o time do Arsenal foi um guerreiro ao máximo. Hoje em dia essa palavra tá deturpada, né? Hashtag guerreiro, né? Time de guerreiros. Time de guerreiros, guerreiro Nutella, né? Foi guerreiro mesmo. E a torcida do Arsenal foi muito guerreira esse dia. Cada vez que a torcida do Liverpool tenta cantar alguma coisa, aquele bloquinho do fundo canta por cima. É uma loucura. Eles foram para uma guerra mesmo em Anfield. É uma noite histórica, né? E acho que nenhum outro campeonato teve isso mais na história, nem italiano. Puta correria que eu falei que os caras não tem tempo de pensar. Ainda tem um recuozinho aí tranquilo, recuou tranquilo. E aí um abraço, né? Tem muitas coisas que a gente pode pegar. Só desse lance que teve agora, que aí os caras falam, o futebol inglês antigamente era só chuveirinho na área. Então, que hoje em dia não pode bater chuveiro na área, tem que ter o jogo tocado, tic-tac. Olha lá, acabou o jogo, né? Infelizmente, vou falar uma coisa, vou falar da mídia de novo, mas aqui a mídia brasileira sempre foi muito fraquinha, né, para falar do futebol de outros países, na minha época, nos anos 80 e 90, né? Tanto que você tinha só o Silvio Lancelotti, que era mais inteirado da Itália, ele trazia umas informações mais apuradas da Itália e tal. Tinha um ou outro, não tinha ninguém que falava. E falar de futebol inglês era isso. Aqui no Brasil falava que eles jogavam a bola para a área, né? E é muito mais do que isso, né? O futebol inglês... Uma vez a gente estava no Autônomos, pós-jogo, assim, e alguém falou de futebol inglês, o D2, salve D2. Ele falou assim, futebol inglês não era futebol. A gente olhou para ele e falou, era o quê? Ele falou, era guerra. Futebol inglês era guerra. Por que era guerra? Porque os jogadores ingleses não se jogavam. Era religioso o jogador inglês, britânico, escocês. Eles não se jogavam de maneira alguma, né? Por isso, até posso fazer um parênteses? Fica à vontade. Já para meter o pau? Agora. Na vergonha que é esse cidadão chamado Kane. Muito além de Cidadão Kane. Não bastasse o muito além de Cidadão Kane. Não à toa, nunca ganhei o título. Não, mas então, eu soube até... Porque assim, eu na história das Copas, né? Em 2018 eu estava tão maluco com a vida de hippie lá da mãe da minha filha,
que eu simplesmente passei batido da Copa da Rússia. Não vi absolutamente nada da Copa da Rússia. Foi uma coisa tão maravilhosa, né? E eu achei que aquilo fosse perpetuar, mas por motivos aí pessoais, eu e minha mãe no apartamento e eu passei a Copa do Catar fitando a Copa do Catar. Por isso que já dei minha opiniãozinha aqui, vou falar mais um pouco e tal. O detalhe é que eu fiquei sabendo depois que o Kane foi o artilheiro da Copa da Rússia. Pô, olha bem. Você viu uma Copa de 2010 horrorosa, uma Copa de 2014 horrorosa, vi uma de 2022 horrorosa, você acha que a de 2018 vai ter... Por coincidência, justa que eu não vi, foi maravilhosa, espetacular. Não, foi horrorosa junto, é por matemática já, não tem nem por probabilidade. Por probabilidade, entendeu? E tenho amigos meus que já conversei com eles, perguntei, né? Falei do Messi, como é que foi o Messi em 2018? Pelo menos em 2018 ele fez alguma coisa que justifique esse nome dele? Não, jogou igual, a mesma coisa de sempre. Que é esse jornalista, o vídeo do Hugo Gatti, o Hugo Gatti fala isso, a mesma coisa, falou, jogou 4 Copas e não pegou na bola. E é isso, né? Então o Kane foi artilheiro, fiquei sabendo que ele foi artilheiro da Copa. Pois bem, esses são os artilheiros da Copa, porque na Copa do Catar eu falei, mas quem é esse cidadão que encosta nele e cai? Um jogador inglês, encosta nele e cai, ele é o Neymar. Eu falei na hora, ele é o Neymar inglês. E olha... E agora eu tô vendo já pela Sport TV, tem uma propaganda só dele na Sport TV. Essas loucuras, sabe? O Macedo nunca teve uma propaganda só dele, nem o Raí teve, nem o Renato Gaúcho teve, entendeu? É o novo futebol que os caras têm propaganda. Você vê essa volta do Neymar, será que vai dar tempo de falar da volta do Neymar? Pode emendar já? Vai embora. Você não vê a vergonha dos jogadores do Botafogo de Ribeirão batendo foto com ele? Cara, sabe por quê? Não, sabe por quê que eu vou falar que é vergonhoso? Técnica. Porque o futebol era guerra. Não, e o cara bateu nele. E é o seguinte, o ano que vem você não vai estar no Botafogo de Ribeirão, você não vai jogar contra ele ano que vem de novo, entendeu? Porque alguém vai falar, né? Acabou o jogo. Não, acabou o jogo esse ano. É que antigamente você tinha esse senso de continuidade. Você raramente trocava de time antigamente, né? Aí veio a Lei Pelé, né? Depois a gente pode discutir se a Lei Pelé foi mais positivo do que negativo, né? Que parece que soltou dos clubes, e dos clubes eles caíram na Nike, na Globo, na Adidas, na Bet, e caíram nesse colo. É para isso que a Lei Pelé soltou eles, né? Então eu não sei o que era pior, né? Mas é isso, né? Triste, né? A volta. Não, e assim, o primeiro lance que eu vi dele, ele já cavando um pênalti lá, eu falei, nossa, o Fabinho de 90, se tivesse entrado nessa. Se pudesse fazer um passe de marcha, eu gosto de brincar de volta pro futuro para analisar o que é o futebol. Vamos brincar de volta pro futuro. Eles fazem ao contrário. Eles falam que o Garrincha não jogaria hoje. Já viu esses papos já? Sim. O Garrincha não jogaria hoje. O Pelé não jogaria hoje, não teria espaço. É ao contrário, né? É ao contrário. Faz uma troca ao contrário aí, né? Bota ele no campo duro com bola pesada. Isso, você coloca ele para trás ali, ele não jogaria, né? Esses super craques aí, né? Roupa de algodão, né? Então, isso. Então eu falei do Fabinho de 90. Esse lance que o Neymar cavou o pênalti, o Fabinho de 90 teria cruzado a bola, teria cortado o jogador, sabe? Então quando eu falo que os medianos e os ruins de antigamente estão acima dos bons de agora, e é o muro, né? Faço questão de falar do muro de novo. Se você não colocou o muro dividindo um futebol que ficou 150 anos reinando no planeta Terra, em nome do povo mesmo, né? O jogo do povo, o grande esporte do povo, o esporte que tem... O futebol tem todas as modalidades esportivas, todas. Enumera qualquer modalidade esportiva, tem até o boxe. Até boxe tem, não tem boxe no futebol? Não teve? Já não teve muito boxe no futebol, na história do futebol? Sim. Teve muito boxe. Teve até um boxe do Maradona que foi gol. Né? Ele fez assim. Então, o futebol tem todas as atividades. E é muito louco esse negócio de falar da temporalidade, que nem tu falou na semana passada do Bruno Formiga. Eu escutei um podcast esses dias com o Luiz Fabiano. E ele já se colocando como um cara... Antes do futebol moderno, que ele foi o último. Mas ele foi um dos últimos, né? Eu considero que ele foi um dos últimos. Sim. Não. Então, vamos lá. Ele jogou até agora. Quando a gente fala, quando eu falo, eu coloco em 2000. Eu gosto de colocar na minha cabeça 2000. Só que eu só assisto o jogo no YouTube de 92 para trás, com o recuo pro goleiro. Eu não consigo assistir jogo já com recuo pro goleiro proibido, já é um outro jogo. Eu já não gosto de ver aqueles primeiros anos ali com calção diferente. Lembra que o Palmeiras entrava todo de verde, o Corinthians todo de branco. O Santos com o calção da estrela. Aí o Santos ainda fez aquelas coisas com o calção, mas o São Paulo começou a usar o calção preto. Vermelho. O calção preto começou... Putz, aí eu já não gosto de ver essa época, não. É muito ruim e tal. Mas o muro, ele é um muro. Só que ele tem um sol, e o sol ele irradia. Então, você vai ver pelo raio dos... Ele teve coisas verdadeiras no futebol.
E vamos dizer que tem até hoje, isso que é o pior. Ainda você vai achar uma coisa ou outra, né? Eu, em 2019, 2 anos depois que eu não ia mais na Rua Javari, eu fui ver aquele famoso Juventus e 15 de Piracicaba, que foi a eliminação do Juventus, que foi que o Casagrande foi para Javari, fizeram aquela reportagem, o Mick Jagger brasileiro, ele que eliminou o Juventus, o Pé Frio e tal. E eu falei, não, o Pé Frio fui eu, porque eu já não estava mais na Javari, foi o único jogo que eu fui. E tinha um centroavante bom do Juventus em 2019, eu aprovei ele. E tinham me falado, já falou, Toro, você vai ver o centroavante do Juventus, ele é muito louco, ele usa chuteira preta, ainda me falaram isso. E é muito louco, o Juventus, por isso que agora eu estou me doendo com essas chuteiras coloridas, agora nesses últimos anos do Juventus, está muito feio. A modernidade entrou de vez na Rua Javari, depois nós vamos fazer um programa especial para falar sobre isso. Ou já estamos falando agora, entendeu? Tá errado. Aproveita. Não, tá errado esse papo de falar que o Juventus é raiz. A Rua Javari é raiz, isso sim. E pessoas lá dentro que são do futebol verdadeiro, que ainda estão lutando contra o futebol moderno, seja lá quem elas sejam, eu não sei quem é, porque eu já não estou mais lá, também são verdadeiros. Mas aí você pode ter até um cara na arena do Corinthians que é contra o futebol moderno. Eu conheço gente que vai na arena e que é contra o futebol moderno e vai por outros motivos, por um motivo ou por outro. Mas quem é que está lá na arena e que fala assim, aquele cara ali é contra o futebol moderno? Como é que você sabe que ele é contra o futebol moderno? O estádio é um lugar de manifestação, certo? Se eu sou contra o futebol moderno na Rua Javari, todo mundo vai saber. Primeiro que eu já vou entrar com essa blusa aqui. E com ela eu vou entrar e vou passear gostoso até o setor 2 lá e já vai todo mundo ver. Chegou o ódio eterno ao futebol moderno. Depois nós vamos cantar, entendeu? Nós vamos se fazer ouvir. Todo mundo vai saber que nós somos contra o futebol moderno. Na Arena do Corinthians, quem vai saber que você é contra o futebol moderno? E na Rua Javari já está ficando parecido, mesmo na Rua Javari. Mas aí eu já não posso afirmar com total firmeza, porque faz tempo que eu não vou, mas pelos relatos, pelas imagens que a gente vê e tal. Talvez seja uma má notícia para você. Tá meio complicado. Viralizou um canto da torcida do Juventus, agora dando na copinha, que eu não vou lembrar como é, mas falava de maconha. Eu vi esse vídeo. Você viu, aí. né, então? Era da Jujovem, né? Era da nova Jujovem, né? E viralizou, tipo, ver uma molecada aí. Olha, o vídeo tinha um espírito verdadeiro da Javari. Eu falei isso na discussão no Setor 2, lá no meu grupinho do Setor 2. Eu falei, não, o vídeo ele pegou o espírito verdadeiro da Rua Javari e tal. O problema é a câmera, né? Aí você começa a analisar a câmera, né? O menino que está se filmando ali já é complicado, né? Mas tudo bem, é uma coisa, é uma faca de 2 gumes. Geracional. Porque se não fosse ele, a gente não veria essa cena, mas também eu ia morrer de não ver essa cena, não ia. Alguém podia me contar, falou, Toro, a Jujovem tá meio animada, ela tá no pique 2001, pronto, eu ia saber do mesmo jeito, não ia precisar do vídeo e tal. Bom, são vários elementos para se estudar, né, na cena. Sim, né? Já deu uma viajada aí a respeito da realidade juventina e caí na realidade do porquê usar câmera no estádio. Né? E a gente vai falar agora de... Você sabe que tem essa lei agora contra o celular nas escolas? Sim, cara. Eu tenho um projeto de lei que no estádio não pode entrar celular, não pode. Em show também seria legal. Obrigado. Em show seria muito bacana. Obrigado. Que agora é legal o show de... Você pega um show do Biohazard 95 e a galera pulando insanamente na frente do Biohazard. Você vê o show do Biohazard hoje, é aquela fileira de gente assim. Não pode encostar ninguém, não. Ninguém pode encostar ninguém. Vai tremer a câmera. Se encostar, cai o celular. Cara, quer dizer, e depois, como é que faz que isso? ninguém vê. E quando vê, o som é uma merda. Ninguém escuta porra nenhuma. Tá complicado. E ninguém se ouve. Pra que eu gravar essa porra, velho? Mas é um projeto, é brincadeira, projeto de lei. Eu não tenho esse projeto de lei, eu não tenho intenção de entrar na lei, não. Cara, mas não é de... Não seria ruim, fora, não. Você tem que pensar. É isso, que a gente acha que com as crianças a gente tem que ter esse domínio, né? Mas com a gente não consegue ter esse domínio. Mas também isso é outro papo. Sim, é um outro papo para adiante. Para adiante nós vamos fazer essa reflexão sobre o celular. Outras filosofias. Sim. Cara, mas vamos falar também de modernidade, vai. Vai falar de modernidade? Porque pode falar. É igual. Semana passada vocês me pegaram de surpresa. Aí botaram o Bruno Formigão aí. Vamos de Nicoleles agora? Já vai colocar isso. Só porque a inteligência é uma propriedade de organismos, não de mecanismos. O cara que gerou a Singularity dizia que as máquinas, os computadores vão dominar. Como chama aquele médico? Kurzweil. Isso. Kurzweil, que é outro, é o primo mais velho do Elon Musk. Esse cara dizia o seguinte: em 2030 e poucos, os computadores vão suplantar a mente humana. Tá? Que é a singularidade. Que é esse momento da singularidade onde nós vamos ser... E tinha um professor na Suíça, que eu encontrei algumas vezes, que dizia o seguinte: nós temos que assumir o nosso destino. O nosso destino é ser basicamente subservientes e vassalos de máquinas. As máquinas vão suplantar nós e vão nos dominar, e nós temos que começar a nos conformar. Aí a minha pergunta para ele, eu falei: você já falou isso para os seus filhos? Você chegou na sala de estar e falou: moçada, pode esquecer, né? O computador do Bill Gates vai ser muito melhor que vocês, então, né? Vai aí, faz qualquer coisa, porque no seu destino, né? Nós estávamos num meeting na Mercedes, em que os caras estavam
apresentando o software do self-driven car, né? E o cara todo, né, o vice-presidente de pesquisa me convidou, tal, mostrando, né, que eles punham uma criança escapando da mãe, correndo na rua, o carro parava. Eles punham uma menina correndo com a bicicleta, o carro não passava por cima. Eles punham o policial, o bombeiro, para apagar o incêndio, o carro parava. E eles puseram um elefante passando e o carro não atropelava o elefante. Eu cheguei assim, dá para pôr o elefante de cabeça para baixo, atravessando a rua? Ele falou, não, dá para fazer no software, mas não existe o elefante. Não, dá para pôr. Você não quer elefante? Põe um dinossauro. Porque ele tinha posto um dinossauro no final. Vira o seu dinossauro de cabeça para baixo e faz ele passar a rua. Dito e feito. Ele virou, pôs, o carro passou por cima do dinossauro. A inteligência artificial, que não é nem inteligente nem artificial, porque ela é criada por nós, né? Então ela é natural. Ela está se valendo da inteligência natural do ser humano. Não existe inteligência artificial porque a inteligência é uma propriedade de organismos, não de mecanismos. Ela se baseia no passado. Ela precisa ter visto aquilo antes. Ela precisa ter visto para criar um futuro. É o universo de Laplace, onde não existe futuro, só existe o passado. Você pega o passado para plotar... Ela é um grande sistema de extrapolação. De extrapolação do futuro. Aí eu comecei a pedir para ele fazer esses exercícios e o carro começou a matar todo mundo. Põe a menininha de cabeça para baixo fazendo bananeira. Matou todo mundo. O problema básico, o próprio Turing, em 36, já sabia. Para aqui? Não pode. É comprido o vídeo? Tem uns 2 minutos ainda. Do oráculo de Turing. Que a tese dele tem um capítulo que ele publica em 39 que fala o seguinte: existem uma classe de problemas que sistemas digitais... Não, problemas não computáveis que não podem ser resolvidos. Para isso, nós precisamos de um oráculo para tomar a decisão. Quem é o oráculo? O ser humano. Isso. Então ele já sabia que existiam limites da lógica digital que não permite suplantar a fronteira que chega no nosso cérebro, porque o nosso cérebro, como eu disse, não é digital, ele é analógico. Então o futuro da computação, todo mundo fala computador quântico, né? Todo mundo está enamorado, que ainda é uma máquina de Turing. O futuro da computação são hipercomputadores que mesclam analógico e digital. E a pergunta-chave é a seguinte: no mundo onde os algoritmos ditam a nossa vida, quem manda no mundo é quem escreve os algoritmos. Exatamente. E quem vai ser eleito? Mas não. Para pra pensar. Na verdade é quem domina a cadeia produtiva, porque não é quem escreve. Não é o técnico. Não é o técnico. Não é quem escreve. Não é o codificador, mas é o cara que instrui como o que o algoritmo vai fazer. Exato, que domina a cadeia produtiva. Então para pra pensar. Você só vai poder comprar um ticket de avião se você tiver posto o seu lixo todo dia na rua às 8 da noite, no mesmo momento, durante 300 dias. Quem vai decidir o algoritmo que vai reger a sua liberdade? Parece uma vida de isso daí. Exato. É quase... Mas em que nível que você acha que a gente está nisso aí? À medida que nós todos, eu também, mas todos nós vivemos imersos 12, 14 horas por dia em lógica digital, o cérebro que é plástico e que continuamente calcula uma equação de custo-benefício, porque ele evoluiu para otimizar a nossa sobrevivência, né? Então ele está calculando, né, o que é bom e o que é ruim. Esse cérebro está falando, opa, para eu sobreviver nesse mundo eu tenho que me comportar como aquela máquina. Exatamente. Então para mim nós tomamos conta do processo de evolução da nossa espécie. Nós estamos moldando o cérebro humano para se comportar como um sistema digital. Nós estamos pegando uma esfera e estamos tentando pôr num quadrado. Nós estamos forçando o barato a entrar e o cérebro está falando, opa, se é isso que vai me dar... né, o benefício vai ficar quadrado. E vai ficar, eu vou quadrificar minha esfera. E curiosamente, as porções da esfera que estão sendo removidas são aquelas que nos trouxeram aqui: intuição, inteligência, criatividade, pensamento fora da caixa e contra a manada, né? Pensar diferente de tudo aquilo que dizem pra gente que a gente tem que pensar. Chegou a hora, né? Não, então, outra vez. Outra vez eu vou colocar o ego pra fora, assim, um pouquinho. Eu tô falando isso há anos, né? E esse vídeo aí me passaram em novembro do ano passado, né? Até um familiar meu que me passou e falou, mano, olha aí o que você falou outro dia, que não existe inteligência artificial. Eu falei, claro, cara. Primeira vez que eu ouvi esse termo na mídia, lógico que foi na mídia, né? Assim, com esse tom assim de uma inteligência artificial vai multar carros em Ubatuba. Eu falei, mas como assim? Que raio de inteligência? Quem é inteligência artificial, né? Então é uma tecnologia, né? É questão de tecnologia apenas, né? Então é um golpe, na verdade é um golpe psicológico. Falam tanto de fake news aí. Essa talvez seja uma das maiores fake news mundiais, globais. É isso, né? Não é que ela tem inteligência própria, ela é programada para aquilo. Viu, lançou agora esse ChatGPT da China, aí você pergunta
deu alguma coisa do regime comunista chinês, sim. eles não falam alguma coisa. Mesma coisa, os que agora se venderam pro Trump também. Não tem nada... Não tem nada... Não existe improviso. Não tem nada criado de uma máquina, que uma máquina acordou e falou, bom dia, vou criar. Não tem essa máquina. Agora, tem, claro, aplicativos, seja lá qual o nome que seja, aplicativos ou GP4, sites de chat e tal. Eles reagem porque foram programados, né? Então é um golpe muito grande que a humanidade está sofrendo, né? Porque deturpa o pensamento humano, né? Eles estão brincando com a gente realmente, né? É uma coisa muito séria isso, né? Você pensar assim, como eles manipulam mesmo, né? Você vê na mídia e nas propagandas, nos comerciais em geral, a maneira tosca como eles citam esse assunto, assim, como se fosse um algo a mais, quando na verdade esse mesmo doutor, eu já vi outros vídeos dele, e ele fala, tem um vídeo que ele fala, sabe qual foi a primeira inteligência artificial do planeta? O papiro. Depois foi o pergaminho, depois foi o livro, depois o jornal, o telégrafo, a rádio, a televisão e finalmente a internet. É tudo uma sequência, né? Então chamar de inteligência artificial para mim é uma ofensa muito grande. Eu não aceito no meu círculo social, assim, cara que fala do meu lado. Eu falo, mano, não fala isso, cara. Terceirizar a culpa também, né? Tipo, não sou eu, é uma máquina. Aí vai vir várias coisas, né? Dentro dessa dentro de um delírio, né? Você cria um delírio desse. Dessa falta de lógica. Você vai achar várias coisas gostosinhas para fazer com esse delírio, né? Isso, e, por exemplo, você tem um celular que você vende a R$1.000, antes do papo de inteligência artificial ser colocado na mídia para as pessoas. O mesmo celular, depois que colocaram esse papo aí, você coloca um selinho nele assim, inteligência artificial, ele sobe para R$3.000. É um golpe financeiro, também. Esse papo de inteligência artificial, ele encarece um produto porque tá lá o selinho dele, inteligência artificial, né? Então Cara, eu até escrevi sobre isso uma época, uma conversa de bar, né? Sim. Que o Google acabou com a conversa de bar. Acabou a dúvida. Acabou Antigamente a dúvida. a gente falava, puta, você lembra quem fez o gol naquele jogo? Sim. Eu falo que foi um, você fala que foi outro. Ficava até o dia seguinte sem saber. A gente ia pra casa, era bom ficar sem saber, ligava pra alguém pra saber. Ficava. Hoje você já vai na hora. Eu lembro de um tio meu ligando pra mim em Recife, querendo saber qual a história do Santa Cruz, pra ver se ele tinha ganhado a aposta. Era na raça, né? Era na raça que se fazia. Aí hoje você não tem mais dúvida, dúvida. O detalhe é o seguinte, né? O celular na mão, né? Você falou da dúvida, acabou a dúvida, né? É um assunto complicado, né? É um assunto complicado. Quem vai me responder que vai estar certo mesmo ou não, né? Não, outro dia a gente tava lá e aí começaram a brincar com esse negócio do Pergunte a Meta aí, né? Isso. O meu grupo dos metaleiros antigos da Moca, lá, a galera da Jumetal. E aí eles mandaram várias perguntas, as respostas realmente são fantásticas, né? Parece que o cara tá conversando com você realmente, né? E eu olhando aquilo, aí eu falei, pergunta aí sobre o feitiço do Santos. Pergunta aí para inteligência artificial. Meu camarada perguntou, o que você sabe sobre o jogador feitiço do Santos? Aí a inteligência artificial respondeu lá, por acaso você está se referindo a um feitiço, a um jogador que jogou nos anos 60 lá, que eu acho que deram o apelido e tal. Quer dizer, não é o feitiço do ataque de 28, o primeiro ataque de 100 gols do Campeonato Paulista, né? Vou fazer igual a Valone agora. Evangelista, Camarão, feitiço, Araquém, Patusca, Siriri. Né, o grande feitiço e tal da seleção paulista na época e tal. E aí, o outro dia, eu conversando de novo com outro pessoal, eu falei de novo do caso do feitiço, já estava lá. Quer dizer, eu acho que foi por minha culpa. Eu fui o primeiro a falar do assunto, então é isso que esse doutor falou, né? Ele precisa ver no passado para criar um futuro, né? Sim. Ele não tem uma intuição, né? Ele não é vida, né? Então, sim. Já falamos até demais desse assunto por enquanto, tem muito mais para se falar, somente sobre como a mídia coloca, algumas propagandas aí que estão colocando, mas isso eu vou falar em outro programa e tal. O papo é esse, entendeu? Não é inteligência artificial, é tecnologia. É tecnologia. O mundo fica menos abobado, o ser humano se fortalece. Vamos lá, gente? Por favor, se possível. Só chama as coisas pelo nome, né? Pelo nome já... Inteligência artificial, para mim, é o filme do Spielberg, lá, aquele filme lá, entendeu? Bem meia boca, né? E bem meia boca, né? Meio esquisitinho o filme e tal, né? Não curti muito, não. Outra coisa antiga, além desse filme do Spielberg, e que, né... A gente falou que foi meia boca, mas tem muita coisa boa do Spielberg antiga que é boa pra cacete. Tem alguns filmes bons, né? Puta, eu gosto. Tem alguns filmes bons. É geracional, né? Quando eu era moleque, eu vi ET, fiquei, caralho.
Contatos Imediatos, Terceiro Grau, muito bom. Tem Também a gente pode falar de Ódio Eterno ao cinema moderno. Tá Ódio Eterno mas aí é um programa especial, nós vamos fazer sobre Ódio Eterno, outras coisas modernas. Tem várias já aparecendo. Vários tipos de artes, inclusive. É esse buraco tecnológico, né, que nós estamos vivendo. Posso citar uma frase importante que Fica eu vi? à vontade. Um vídeo de 40 segundos que eu vi no fim do ano passado. É o Prince, o velho Prince. Sim. Ele recebendo um prêmio em 99, eu acho que já tinha saído o filme do Matrix, né, no início do ano. E ele fala no prêmio assim, ele fala, gente, saiam da Matrix. Usem a tecnologia, não sejam usados pela tecnologia. Isso vale até para as drogas, né? O cara que usa drogas. No dia que a droga começa a usar ele... Outro de droga, né? Mas toda, viu? Toda, desde o álcool e outras coisas também que não sejam drogas, assim, Coca-Cola, refrigerante. Instagram. Tudo, tem muita coisa, cara, viciosa, né? Então é não usar, não ser usado, né? A gente tem que usar a tecnologia, né? Eu tô vendo cenas cada vez mais fortes de pessoas malucas com celular nas ruas, assim, sabe? Entrando no metrô. Momentos esquisitos, assim. Eu fico lá com a Marília num lugar que fica as crianças e os pais lá, e os caras falam, fiquem junto das crianças, tal. Quando eu vejo, tá meia dúzia de pai lá. Tem um lá que tava todo torto, assim, usando o celular. Quase que eu falei, mano, você tá virando um feto de novo aí, digitando com os 2 dedos, assim. Ele foi se entortando, assim, o filho dele lá brincando lá. E eu fico todo paizão, quer dizer, eu tô vendo umas cenas... O pessoal está sendo usado pela máquina, entendeu? Porque é fácil falar do vício dos adolescentes e das crianças do celular. O adulto é que fez, a mídia. Você vê as propagandas, como eles incentivam. Eu lembro uma época, em 2011, 2012, eu falava assim para minha mãe, eu não vou mais ver filme no cinema não, cara. Todo filme agora é uma cena do cara usando e passando o dedinho. Aí logo a Rede Globo colocou lá os apresentadores deles fazendo assim com o dedinho na tela. Já viu que os apresentadores fazem assim com o dedinho na tela? Aquilo ali é um absurdo para quem fez jornalismo nos anos 80, 90, sabe? Um telejornal que se prestasse tinha que... Vamos ver a matéria agora. E o cara põe a matéria lá, você não tem que ficar com o dedinho. Aquilo ali é todo um conjunto de ações que vai sendo vendida pela mídia para escravizar as pessoas nessa máquina, né? Uma coisa maluca, né? Vamos lá, vamos ver o que vai ter agora então, né? Então, tem no vídeo que a gente pegou aqui, a legenda do vídeo tá aqui, ó. Qual a opinião sobre esse vídeo? Então eu só repasso a pergunta para você. Vamos assistir aqui. Eu já tive o desprazer de ver isso aí, viu? Para mim é inédito. É inédito? Olha só que beleza, dá uma olhada. Ó, a coragem de cada jogador. Veja a coragem estampada em cada jogador de ambos aí, né? Eu já tô dando a minha opinião, né, enquanto tá rolando o vídeo. Né? Por favor. Não, mas é impossível não falar olhando para esse fenômeno. Isso é o fenômeno, é o futebol fenômeno. Olha lá, ninguém faz nada e o zagueiro também não faz nada. Nenhum zagueiro faz nada, nem um atacante. Sei lá, o meia, sei lá o quê. Olha lá, isso é uma piada. Você já viu aquele filme Zoolander? Diz que você já viu aquele filme, já viu? Pra quem não viu, aqueles filmes de comédia americana mesmo. Cruza, cara! Não, eles vão ficar tocando e o zagueiro não chega lá e ninguém vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada, entendeu? É isso. Cara, que saco. Sim. É isso aí. Até que enfim aí dá uma batida. Aí é emoção. Aí é quando o cara da Globo começa a gritar: emoção, emoção! Depois de 30 segundos que você não aguenta mais ver o jogo, o cara começa a gritar: emoção, emoção. Eu vou te falar qual é a emoção, viu, bicho? Eu sempre falo isso, cara, também. Vou te falar qual é a emoção que eu tenho. Sabe o que é isso? Handebol com os pés. Então, vamos lá. Eu já falava na época do podcast. Olha só, o Chico tá aqui, né? Vocês que são historiadores do futebol moderno, eu não sou. Que ano que foi o Lanús e Ponte Preta, a final da Copa Sul-Americana? 2011? Não, foi mais. Ou foi 16 ou foi 17 no máximo, ou 15. Ou 15, 16, 17. Por aí. Por aí. Eu cheguei em São Paulo em 2017. Porque foi os últimos anos na rádio, lá fazendo podcast. E a gente foi no Pacaembu, foi o grande finale no Pacaembu. O teu foi também, né? Teu grande finale, do nosso último jogo no verdadeiro Pacaembu ainda, mal sabíamos nós, porque agora ele já não é mais verdadeiro. E aí, vamos lá, até me perdi o que eu ia falar. Então, a Ponte Preta e Lanús. E eu, para não ofender os ponte pretanos, que a gente tava no tobogã ali, e fomos em peso da Central 3, estávamos nos 8 da Central 3 ali. E eu falava no ouvido do Chico, eu falava: Chico, agora o lateral vai pegar a bola, vai tocar pro volante. Agora o volante, em vez de ir pra cima, ele vai tocar pro meia. Agora o meia vai tocar pro outro. E é isso aí, é um handball, como você falou. Só que outro dia eu tava com meu pai, na televisãozinha do meu pai, ele tava passando um handball. Não, é até injusto com o handball. Até o handball é mais corajoso do que isso, é mais agressivo do que isso. Mas é o desenho do handball, eles ficam... Quer dizer, mas falar disso também, o futebol moderno, ele é muito espertinho.
ele percebe os males e ele corrige, viu? Porque ele tá tão automático, ele tá tão videogame. Sabe qual é o pior depois disso? É colocar limitador de tempo pro time. Tipo, o time só pode ficar 2 minutos com a bola, vai ter que soltar aquele basquete. Eles inventam o que eles quiserem, já inventaram o VAR, já inventaram essa de outro dia na Rojavari lá, acabou o jogo aos 57. Agora todo jogo acaba aos 57 minutos, 58. Chico, o que é isso? É futebol agora, meu? O jogo acaba aos 57, 58 minutos. O que é isso? É Copa de 58? É Copa da Suécia? O que é isso? Meu? E aos 65 minutos de jogo, 65. Aos 25 minutos do segundo tempo. Sabe, é um negócio, bicho, que não dá, entendeu? Então esse lance é isso, esse lance é o sinal dos tempos. É o 7-1. Esse lance é o 7-1. O 7-1 é isso. O 7-1 foi um time olhando. E ainda, por acaso, pegou a Alemanha, que de todas as grandes nações foi a que menos se manchou com o futebol moderno, menos também se manchou. Até parece que a Alemanha é uma resistência ao futebol moderno, não, de jeito nenhum. Mas é o espírito 7-1, né? É o espírito 7-1 esse lance aí. A ineficiência, a falta de espírito livre, né? Querer. Isso, aquilo que a gente falou. O objetivo é o gol. Isso, e você com a bola no pé ali na frente da área, você tem que fazer alguma coisa, vai pra cima. Não, tem 12 jogadores do outro time dentro da área. Aí fala, não, é porque os caras têm menos espaço. Porra, daqui pra trás o que não falta é espaço. E outra, vou bater nessa tecla de novo, é o recuo pro goleiro, cara. Com o recuo pro goleiro aí, ia acabar toda essa pressão, cara. Ia ser outro tipo de pressão. A tua pressão ia ser para vencer a linha da zaga, como era antigamente. Você tinha que vencer a linha de zaga e vencer o goleiro e fazer o gol, né, cara? Claro que às vezes você chutava, não precisava vencer o goleiro, claro, mas driblando o goleiro melhor ainda, mais gostoso ainda, né? Hoje não, hoje você tem realmente que fazer coisas mirabolantes para vencer, mas não dando, claro, não estou dando justificativa para essa gente. Não, eles fazem isso aí porque mexeram no DNA já do ser humano, né? Acho que isso é legal. As referências. A parte do jogo legal. E as referências desses garotos que estão... Porque esse vídeo aí é de que ano? É de 2021, 22. Pega a idade desses garotos, qual que é a referência que eles têm? Já falamos semana passada, é Ronaldo Nazário, Ronaldo Gaúcho, Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. E depois vieram outros aí. O Adriano era para estar nessa lista, mas o Adriano foi um gênio que falou, não dá para conviver com essa loucura, não foi isso que ele fez, o Adriano? Exatamente. O Adriano é um exemplo do contrário de tudo isso, né? O Adriano ter chutado o pau da barraca, né? Aquele resquício que você fala que passou o muro, né? Oi? Aquele fio do sol que passou o muro. Então, exatamente, o Adriano. Que serviu muito tempo como um desses deuses modernos. Ele era também supervalorizado. Todos eles são supervalorizados, né? Supervalorizar eles é só o primeiro passo, assim, é uma coisa marcante, né? Mas ele se libertou, né? Ele disse não para aquilo tudo, tal. E é esse vídeo muito triste, né? Esse futebolzinho aí que nós temos hoje aí. A gente só quer futebol de volta, não tá querendo muita coisa não. Não, só o futebol. Você sabe que eu lembrei da propaganda da Sport TV para o Campeonato Alemão? Você já viu como é que é a propaganda? Não. Nós vai curtir o alemão assim, né? Da música lá. Não, e outro dia o cara do Globo Esporte, ele foi fazer a chamada da Baixada e ele falou assim, nós vai descer pra praia, começou a cantar outro funk. Quer dizer, eu queria agradecer a Globo, assim, pelo nível de educação fantástico. Assim, jogo eu pego de vez em quando, agora programa esportivo eu parei de ver há muito tempo, você não consegue imaginar. Então vamos ver o alemão, o campeonato alemão e inglês para ver esse tipo de lance aí. É isso aí. É o que sobrou. E assim, você pega o que era o futebol inglês, né? Nossa Senhora, como disse o D2, já falei nesse programa aqui, era guerra, né? Futebol inglês era guerra, Isso né? é um futebol... É bom fazer esses dois paralelos que a gente fez do primeiro jogo que a gente mostrou aqui nesse programa, né? Esse último agora... Sim. Porque tem outro papo, outro papo aí também, Gil, que tá errado, que eu vou falar qual é o papo errado. O futebol brasileiro acabou quando começou a imitar o europeu. O futebol brasileiro não imitou o futebol europeu. Se o futebol brasileiro tivesse imitado o futebol alemão dos anos 90, 80, 70, tá bom, você podia tirar uma boa lição disso. O italiano dos anos 90, 80, 70, 60 e tal, também tá bom. O futebol europeu que o futebol brasileiro copiou já era o futebol europeu deturpado, já era esse futebol europeu midiático, né? E
E tudo começou com esses deuses modernos e tudo, né? A plastificação em torno deles, o endeusamento absurdo. Porque quando eu falo desse endeusamento, quem foi alienado deve olhar eu falando e falar, de que endeusamento esse cara está falando? Tá de brincadeira, né? Um endeusamento mesmo, maior do que Pelé e Maradona tiveram, eu falo isso. Nem Pelé e Maradona tiveram o endeusamento que esses caras têm, né? E tanto que vem os delírios aí, né? Você vê os delírios, né? De comparar o Ronaldinho com o Pelé e tal. Umas coisas absurdas. Então, é isso, né? O futebol europeu que o Brasil copiou já não era mais europeu, né? Então, é como se o futebol da América do Sul tivesse sugado essa parte horrorosa, plastificada do futebol europeu, já vendido para o dinheiro, e, ao mesmo tempo, o futebol tivesse perdido a sua essência de dribles e tal, né? E o futebol europeu também, quanto mais jogador brasileiro, argentino nos seus times ele tinha, mas menos esses jogadores eram mais brasileiros e argentinos como essência mesmo, sim. Como são jogadores hoje. O jogador argentino tinha uma marca, né? A seleção brasileira nos anos 90 dava medo de pegar a seleção argentina, né? O jogador argentino, tanto que eles deitavam e rolavam na Libertadores, era um negócio impressionante, né? Esse DNA foi praticamente o jogador alemão, argentino, italiano, hoje eles estão mais ou menos iguais. Todos os jogadores estão da mesma cultura. Tem aquele clássico zagueiro italiano que sim. Nos anos 90, os Baresi, o Maldini da vida ainda. Então tem uns erros aí, né, do pessoal falar. Esses erros normalmente são atribuídos porque a galera não acordou nos anos 90, né? Eu acho que eu me sinto privilegiado. Hoje eu tô com o ego meio inflado, né? Eu me sinto privilegiado de ter acordado em 96, entendeu? Porque foi fácil ver as coisas acontecendo assim, né? Isso aí é só a ponta do iceberg nesse vídeo aí. Então, só aproveitando que a gente tá nesse coisa muito atual até demais, vamos muito, né? Então, vamos voltar no tempo. Outro extremo, vamos lá para vamos voltar. Começo do século XX, aqui em São Paulo. Vamos falar do Estrela de Ouro. Quem foi o Estrela de Ouro? Quem foi, né? Quem foi? Não é mais, né? Que pena, né? Lá vou eu de novo. Era para estar até hoje Estrela de Ouro. Estaria jogando alguma liga ali do Belenzinho, do Catumbi, né? Então, o Estrela de Ouro, ele é praticamente, pelo que eu já percebi nas pesquisas que eu fiz, ele deve ser o primeiro time de cunho operário da história do futebol paulista, né? Ele é fundado em 1903, cara. Isso aí é no meio do segundo campeonato do Charles Miller, né? E os primeiros campeonatos paulistas tiveram aquele cheiro britânico, né? Da aristocracia, né? Era uma coisa um tanto quanto elitista e tal, né? Talvez nem todos os jogadores, seja injusto dizer isso pelos jogadores, acho que tinha muito cara ali que jogava bola que talvez não fosse de elite, ou de repente eu estou errado, não tenho essa informação precisa. Mas o futebol ainda era aquele auge ainda da aristocracia inglesa, né? E esses caras já fundaram esse clube. Ele foi migrante, né, de bairro, né? Ele foi fundado ali pelo Tatuapé, depois foi pro Belenzinho, no Brás, ali ficou naquela faixa operária ali, né? Naqueles bairros operários, muito operários, né? E os bairros que explodiram, né, com a imigração italiana, espanhola, de tantos países, né? E é isso, é um clube muito antigo, né? E faltou a gente falar, né? Semana passada a gente falou um pouco do Largo da Banana. São Geraldo. Faltou falar, o Chico chamou atenção sobre isso. É verdade, né? Na própria poesia do Plínio Marcos ele fala do Largo da Banana, né? Que é pouca banana, muito samba, né? Acho que ele já dá uma cutucada aí na crise econômica, né? Que é o Largo da Banana, mas não tem muita banana para vender, né? Para quem não é de São Paulo, o Largo da Banana fica... Embaixo do viaduto Pacaembu. É o memorial da América Latina, a linha do trem. Tem até uma curvinha embaixo do viaduto para o carro passar ali. Um tempo atrás que eu passei tinha uma pintura de banana ali, fizeram uma pintura de banana ali. Os batuqueiros lá também, tem lá o Geraldo Fio, fizeram um grafite bonito lá e tal. Porque também ali é o berço do samba de São Paulo. Isso, ali é um dos berços ali, né, cara? E era uma várzea do Tietê ali, né? Passou para lá da linha do trem, o bairro da Barra Funda era uma várzea do rio Tietê, né? E o Tietê foi um rio assassinado também na cidade de São Paulo. Né? Continua sendo, né? Tá aí, continua sendo massacrado, na verdade. Né? E o Estrela de Ouro ele vai estar na várzea também do Tietê, mas mais para leste, né? Já ali no Catumbi, ali na curvinha do Catumbi, um pouco antes da Vila Maria Zélia ali, né?
era ali o campo do Estrela de Ouro ali, né? E assim como o Chico lembrou do São Geraldo, a gente não comentou que o São Geraldo... Não, o Chico lembrou, né? Que o São Geraldo não pôde jogar a primeira divisão por conta de ser um time de negros, né? Um clube de negros e tal. Então isso é um dado histórico e tal, né? E o Estrela de Ouro também jogou, foi campeão de segunda divisão acho que era da Ápia, né? E aí subiu para então segunda divisão e tal, quer dizer, chegou a jogar até segunda divisão do futebol paulista, né? E mais um time aí que fica na memória, Só né? ficou na memória. Um baita uniforme lindo, né? Você pode explicar, um uniforme azul e preto, meio né? Inter de Milão com uma estrela de ouro aqui e tal. Não, todo mundo tem uma estrela de ouro, sim, né? Sim. É isso, né? Depois viriam outros vários times operários, né? Eu falei que eles foram os primeiros, né? Depois viriam vários outros, né? Inclusive os times de fábrica, né? De indústria, né? Mas outros vários times como União Operários Futebol Clube, né? Os clubes de ligados à Liga Operária dos Bairros e Exatamente. tal, né? E o Estrela de Ouro, possivelmente o primeiro deles, aí o precursor, né? É isso. É isso. Fernando Toro, massa. Valeu. A gente vai voltar em algum momento aqui no canal do Futebol Gente. Estamos na Central 3. E a gente volta em breve. Valeu, falou.